Essa é a minha história. Pedro e Úrsula viviam no mesmo bairro. Embora ele conhecesse a má reputação dela, isso não o impediu de se envolver. Pedro acreditava que era apenas uma saída casual, sem envolvimento emocional, mas isso logo mudaria drasticamente. Úrsula ficou grávida. A descoberta da gravidez indesejada de Úrsula resultou na expulsão dela de casa por sua própria família. Foi quando Dona Laura, mãe de Pedro, acolheu Úrsula em seu momento de necessidade, impondo a condição de que Pedro deveria se casar com ela, já que a engravidou. Pedro, sem amor por Úrsula, viu-se obrigado a seguir o conselho da sua mãe. O casamento de Pedro e Úrsula foi marcado pela tristeza visível em Pedro. Ele se afundou em álcool durante a festa. As brigas constantes começaram logo após o casamento, com Úrsula demonstrando ódio por todos, especialmente pela avó Laura, que a acolhera. Essa atmosfera conturbada foi o cenário do meu nascimento. Desde os primeiros anos, fui testemunha de uma relação abusiva entre meus pais, o que tornou a minha infância infeliz e sem o amor da minha mãe. As minhas memórias desde os 5 anos de idade foram marcadas por episódios de agressão física e verbal por parte da minha mãe. Eu cresci em um ambiente de medo e dor, ansiando pelos momentos que iria para a escola. Lá sim, eu me sentia segura. Certo dia, minha mãe entrou em casa radiante, anunciando que estava grávida e que esse filho, sim, era muito esperado por ela. Mas eu tinha certeza que essa criança teria o mesmo tratamento que me foi dado, de raiva, desprezo e agressões físicas e verbais. Certo dia, testemunhei um comportamento muito estranho da minha mãe, o que resultou na descoberta da sua prática por feitiçaria. Os eventos mais perturbadores ocorreram durante a gravidez, quando vi a minha mãe realizando rituais estranhos no quintal, incluindo o enterro simbólico de objetos e a queima de velas e incensos. O mais assustador para mim foi quando, em uma noite de lua cheia, eu a flagrei dançando nua no meio do jardim, invocando entidades misteriosas, enquanto murmurava palavras incompreensíveis. Esse evento me deixou traumatizada, sem entender o que estava acontecendo. Apesar da chegada da minha irmã, que ela dizia desejar tanto, o tratamento abusivo da minha mãe não parou. Ela nos castigava proferindo palavrões e agressões físicas, deixando marcas de mordida em nosso corpo. Um dia, tive um ato de coragem que não me orgulho. Foi quando, aos 17 anos, confrontei a minha mãe para impedir que minha irmã fosse agredida por ela. Uma descoberta que também nos chocou muito foi a de um plano elaborado por ela, minha mãe, e o seu amante para envenenar o meu pai, nos destruir e ficar com todos os bens. Esse foi o motivo principal para a decisão de levar o meu pai e minha irmã comigo. Consultei o advogado e, com sua ajuda, a minha mãe foi afastada de casa e proibida de chegar perto do meu pai. Eles se divorciaram. Eu e a minha irmã Ana passamos por tratamento psicológico para lidar com os traumas, mas a dor e o ódio em relação à minha mãe persistem. Não sei se um dia irei perdoá-la. Ela, como mãe, deveria nos proteger. Enfrentei desafios para reconstruir minha vida, mas encontrei força na companhia da minha irmã e no apoio do meu pai e da minha avó. Termino essa história questionando quantas vezes as pessoas viram o sofrimento de uma criança e não fizeram nada, não dando atenção para a importância de agir diante do abuso infantil. O título que dou para essa história é A Pior Mãe de Todas. Ele reflete o impacto devastador do abuso emocional e físico feito por minha mãe. E até hoje, eu e minha irmã continuamos fazendo terapia para amenizar o trauma emocional deixado por Úrsula. Cada sessão de terapia era um passo em direção à cura, um espaço seguro onde podíamos compartilhar nossas dores, medos e angústias. Juntas, aprendemos a enfrentar os fantasmas do passado e a construir um futuro promissor. Se você gostou dessa história, curte e se inscreve no canal para não perder as próximas. E não esqueça de compartilhar com alguém que gosta ou precisa ouvir essa história.